No princípio, criou Deus os céus e a terra. O livro de Gênesis é a primeira história que nós encontramos nas Escrituras. Na verdade, Deus escolheu o método de contar histórias para nos ensinar. Assim é que o livro de Gênesis é o primeiro relato oficial de Deus sobre como nos criou perfeitos, como nos afastamos dele e o plano que ele estabeleceu para a nossa salvação. E ele conclui as Escrituras no Apocalipse mostrando como finalmente irá restaurar todas as coisas. É interessante que, através do livro de Gênesis, nós podemos encontrar os fundamentos da nossa história. Jesus utilizou no livro de Gênesis várias vezes nos seus ensinos. Todos os autores bíblicos atestaram da veracidade dos fatos narrados no livro de Gênesis. Ali nós encontramos o fundamento teológico de toda a base bíblica que nós aprendemos. É por isso que Paulo, em Hebreus, capítulo 11, verso 3, ele diz que o evento da criação é o fundamento principal da fé humana em Deus. E ele diz, pela fé entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus. Assim é que o texto da criação em Gênesis começa mostrando a ação de Deus. O capítulo 1 de Gênesis mostra Deus como Elohim, um ser supremo, criador, poderoso, majestoso, que fala e tudo acontece. No capítulo 2 de Gênesis, Deus se apresenta como Yahvé, aquele que se relaciona com os seus filhos, aquele que se aproxima deles, que convive com eles, que fala com o ser humano. Deus se apresenta dessas duas formas, no primeiro e segundo capítulo de Gênesis, para demonstrar como devemos nos aproximar dele e nos relacionar com ele. Ao mesmo tempo que devemos adorá-lo, porque ele é um Deus poderoso, majestoso, criador, devemos reconhecer que somos seus filhos, devemos amá-lo, obedecê-lo, conviver com ele. Assim, o temor e a obediência estão presentes, junto com o amor e a alegria de vivermos na presença de Deus. É interessante que, através de toda a Escritura Sagrada, nós percebemos não só a veracidade da Bíblia, mas referências a todo o processo da criação. Através dos séculos, a ciência tem feito muitas descobertas sobre as maravilhas da criação. Mas, na verdade, a ciência nada mais é do que aquilo que o ser humano descobriu a respeito daquilo que Deus criou. Diferentemente da teoria da evolução, que apresenta um processo evolutivo em que a vida surgiu de algo inferior para algo superior, de modo acidental, progressivo, a visão bíblica da criação nos mostra algo intencional, planejado, não com incertezas, mas pela vontade, pela ação e pela palavra de Deus. Assim é que a Bíblia usa o verbo bara. Deus criou. Deus é um sujeito ativo na criação. Ele falou e tudo aconteceu. E a Bíblia confirma que a criação foi concluída em 7 dias. E mais ainda, a Bíblia diz que ao concluir a semana da criação, Deus olhou e viu que estava tudo muito bom. Então ele estabeleceu o 7º dia da semana como um memorial daquela obra criadora para os seres humanos. E a Bíblia diz, abençoou assim Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador ele fizera. Observar esse dia é unir-se ao Criador no reconhecimento da sua obra extraordinária. Alguns pensam que o sábado veio dos judeus, mas a Bíblia nos mostra que o sábado remonta ao Jardim do Éden. Ali está a sua origem, junto conosco, seres humanos. É interessante que quando Deus concedeu os 10 mandamentos, ele diz, lembra-te do dia de sábado para o santificar, e dá a razão. E ele diz, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que neles há, e ao 7º dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. No Novo Testamento, o sábado é apresentado como um símbolo da criação no Éden, um símbolo do descanso em Cristo e um símbolo do descanso que teremos na nova terra renovada após o milênio. Por causa da esperança simbolizada no sábado, Cristo escolheu esse dia para ministrar cura e salvação.
mostrou que ele fora estabelecido por causa do homem, como um momento de bênção resultante da comunhão com o seu Criador. Outro ponto importante em Gênesis é que o ser humano é o clímax da criação de Deus. Deus não criou apenas um belo planeta com animais, com plantas, com biossistema. Para essas coisas, Deus falou e tudo apareceu. Porém, Deus tinha um objetivo maior quando criou o ser humano. E a Bíblia diz que ele foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Para que o Senhor tivesse alguém com quem se relacionar, que pudesse representá-lo. Assim, o ser humano é a única criatura criada realmente à imagem e à semelhança do divino. A palavra hebraica, tselem, que é traduzida por imagem, ela se refere à forma concreta do corpo físico humano. E a palavra hebraica demut, traduzida como semelhança, se refere às qualidades abstratas comparáveis à pessoa divina que nós trouxemos conosco. Assim nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus. Mas mais que isso, na visão bíblica, o ser humano forma uma integralidade. Não existe corpo e alma separados um do outro. Não. Em Gênesis 2, nós encontramos duas ações de Deus. Primeiro, Deus formou o homem do pó da terra. Em segundo lugar, Deus soprou nas narinas o fôlego de vida. Ou seja, aí diz a Bíblia, o homem se tornou alma vivente, um ser vivo, um ser total, indivisível, único, completo. O fôlego divino é que nos torna vivos. É interessante que em Gênesis nós encontramos o propósito de formação do ser humano, da sua criação. Quando fomos criados, Deus concedeu a Adão 3 presentes. O primeiro, o Jardim do Éden. Colocou ali para o cultivar e o guardar. Assim, o primeiro dever do ser humano devia ser cuidar do meio ambiente natural em que Deus o havia colocado. O termo hebraico cultivar refere-se a trabalhar, fazê-lo frutificar. E o termo chamar, guardar, significa a responsabilidade de preservar aquilo que se recebeu. O segundo presente que Adão recebeu foi o alimento. É interessante que Deus diz a Adão e Eva, vocês podem comer livremente de tudo que está no jardim. Porém, Deus adicionou uma restrição. E ele disse, da árvore da ciência do bem e do mal, vocês não poderão comer. Se o fizessem, morreriam. Aqui nós aprendemos uma lição. O homem foi criado por Deus com o direito e a liberdade de escolha, com livre-arbítrio. Porém, somente existe vida quando nós seguimos as leis estabelecidas por Deus. Separados de Deus, nós morremos, porque Deus é a fonte da vida. O terceiro presente que Adão recebeu foi a mulher. O vínculo do matrimônio foi um presente de Deus. Envolve a responsabilidade, uma responsabilidade que deve ser cumprida fielmente por homem e mulher para que todos os propósitos de Deus para com o casamento sejam cumpridos. Os dois se tornem uma só carne e possam se desenvolver física, mental e espiritualmente de acordo com o planejado por Deus. Enfim, Deus criou todas as coisas. Deus organizou este mundo, organizou a vida humana para que nós pudéssemos viver na sua presença uma vida feliz por todo sempre. Porém, o pecado provocou um hiato, uma quebra nesse processo. E aí veio o plano da nossa salvação, o plano da redenção em Cristo e a promessa de um novo céu, uma nova terra. Mas, enfim, apesar de toda a devastação causada pelo pecado, as maravilhas da criação ainda se manifestam hoje, falando-nos acerca da bondade e do poder de Deus. A nossa existência é um ato da graça de Deus. A nossa redenção é um dom, um presente divino. Eu e você devemos pensar mais nas bênçãos que temos recebido de Deus. Devemos meditar nas suas obras criadoras.
do privilégio que temos de estarmos vivos e sermos sempre gratos a Ele, vivermos sempre em comunhão com Ele. Enfim, nós devemos seguir as palavras do Salmo 100, onde nós lemos que nós devemos apresentar-nos diante dele, render-lhe graças, celebrá-lo com júbilo e servi-lo com alegria. Que essa seja a minha e a sua experiência diante do nosso Deus maravilhoso, Criador, que nos ama hoje e sempre.